Deixa eu começar contando aqui, além do Bocato e do Célio, a gente teve alguns comentários interessantes. Por exemplo, lá no comecinho, alguém entrou dizendo que parecia um encontro entre Dom Ellis e Vila Lobos. Foi o Cleidivan Macena que falou isso. Faz algum sentido para vocês isso? Sim? Faz demais. Não sei nem o que dizer, assim, incrível. Acho que a gente tem como referência, sim, muitas coisas diferentes, né? Eu acho, então, para a gente é um prazer quando justamente as pessoas reconhecem coisas muito diferentes no nosso trabalho. Eu acho que isso é um ponto positivo. Porque são universos distantes, né? Dom Sim. Ellis e Vila Lobos. Super, né? E eu estava ali assistindo o show e também fiquei com essa coisa na cabeça de que me parece muito mais próximo da música clássica do que do jazz. A mim pareceu, pelo menos. Acho que para cada um bate de um jeito diferente, né? Enfim. E aí tem outro aqui sobre música clássica, o próprio Bocato. Glacial como são os compositores russos. Monumental. Adorei. Monumental. Pouco metal, não, né? Teve bom de metal aqui, né? Mas se ele quiser vir também... Tudo bem, né? Chega aí, Bocato. Adoro um improviso também. Alguma pergunta da plateia já? Senão a gente começa aqui com uma colaboração que a gente tem, que é do Gui Jesus, que tem uma pergunta para os meninos. Vamos ver. Como que vocês enxergam a cena instrumental brasileira hoje em dia, que eu sei que é bastante ampla e diversa, mas onde vocês, selvagens, acham que se encontram? Acho que cabe até aqui a sugestão para o público, com quem vocês conversam, com quais outras bandas ou artistas e músicos vocês acham que há uma conversa musical, de discurso, de como enxerga a música e como coloca ela para o mundo também. E aí? Sim. O Gui, quem não conhece o Gui Jesus, ele é o fundador do Selo Risco, que é o nosso selo que o Felipe falou no meio do show, sobre o Selo Risco. E dentro o Selo Risco é muito eclético, né? Tem muita coisa. Inclusive, temos membros do Selo Risco ali, que eu acabei de ver ali na plateia. E tem de tudo. E inclusive, acho que uma das bandas que a gente se sente mais próximo hoje é a Quarta B, que é do Selo Risco. A Mariala é do Selo Risco? Não sei. Se ela não é, será, talvez, em breve. A Maria Portugal também está fazendo um disco incrível aí, que daqui a pouco vai sair. E a gente estava conversando antes do show que nos últimos 5 anos, talvez, a cena desse tipo de música que a gente está fazendo se organizou muito aqui em São Paulo e cresceu bastante. E é muito legal para a gente, né? Porque a gente é uma cena muito diferente aqui em São Paulo e no Brasil mesmo do que na Europa ou nos Estados Unidos. Eu acho que a gente tem a influência. Eu acho que um grupo também que é um farol para a gente é o Metá Metá, né? Que apesar de ter canção e ter... É um grupo também super eclético e é um grupo que trabalha bastante com improvisação e é um grupo muito próximo, né? Tem vários membros do Música de Selvagem que tocam na Charanga do França, tocam em vários projetos do Thiago França e tudo. Então, e o Metá Metá ele consegue fazer um encontro entre a música brasileira e as raízes brasileiras africanas com a improvisação livre, que é uma coisa que super se fusiona assim, do jeito incrível, né? Isso era uma coisa que o Gui perguntou, da onde a gente está com relação à música instrumental, né? Mas, para além da música instrumental, claro, tem a Quarta B, tem o Watts Trio, uma série de bandas de música instrumental, tem o A Deriva, o Atônito do Cuca, e uma série de bandas. A gente também se relaciona muito com as bandas que tem canção, que tem voz na banda. De uns anos para cá, o ruído e um pouco do desconforto que a gente gosta de trabalhar também dentro do leque de sensações, assim, começou a entrar um pouco no indie brasileiro, sabe, no rock e tal. E tem muita gente colocando momentos mais tensos, mais cheios de ruído, mais carregados. Tem, tipo, um exemplo do Blam Blam, do Jonas Sá,
que tem um monte de coisa que fica zapeando, assim, parece tipo super contemporâneo, mas dentro de um disco de canção pop. Você pode colocar numa balada que você vai se divertir, assim. Mas é muito legal que tem uma relação e está tendo um movimento grande de gente de vários universos trazendo elementos da música improvisada, dessas técnicas expandidas assim para dentro do pop. Bom, perguntas aqui da plateia. Primeiro, Lindeci, qual é o músico para todos vocês? Algum músico que tenha sido inspiração? E se pudesse falar algo para iniciantes em música instrumental, o que falariam? Vamos dar uma passadinha bem rápida, assim, tipo uma inspiração cada um? Para mim, uma inspiração interessante é um baterista, que é o meu universo, assim, chamado Paul Motian, que morreu em 2013 ou 11 e teve uma carreira super longeva, assim, desde os anos 50, passando por diversas fases do jazz, tocando lá no início dos anos 60 com Bill Evans e depois desenvolvendo uma carreira autoral super interessante a partir dos anos 70. Eu posso falar dois? Eu acho que o Charlie Haden, eu acho que é um contrabaixista que não dá para escapar dele para esse tipo de música. E eu vou falar de uma contrabaixista que está atualmente aqui em São Paulo, que é a Joëlle Leandre, que é uma contrabaixista francesa, improvisadora maravilhosa. Bom, para mim, o cara que é referência hoje, assim, principalmente nessa questão de levar o som do trompete para outro lugar, assim, fazer ruídos, é um cara que chama Peter Evans, um cara novo, assim, que até meio difícil de achar material dele na internet, assim, mas ele é meio impressionante, assim. Já que todo mundo deixou essa bola pingando, o meu é o Boccato. Porque o Boccato, quando fez a banda Metalurgia nos anos 80, eu era molecão, assim, mas foi um disco que eu ouvi até furar. E foi o primeiro som, assim, eu devia ter, sei lá, 12, 13 anos, assim, que passava por cima da questão da música ser instrumental ou não. Assim, era um som que era instrumental, mas que podia tocar em qualquer lugar, não era restrito ao universo, assim, mais cabeçudo, assim, tal, né? Grande banda, né? Então, e outro dia eu achei o vinil. Ai, que legal. Fiquei mó feliz. E então, não só porque ele está aí, mas aproveitando que ele estava ouvindo aí. Então, espero que ele ainda esteja. Mas Boccato, para mim, é um cara que abriu um caminho muito grande no Brasil. Assim. É difícil falar uma pessoa só, mas dentro do saxofone aqui em Brasil tem o Proveta, que é maravilhoso, que tem um som que é arrebatador de sax alto. Tem o Lee Konitz, que é um cara que é muito importante para mim também, tem um som também muito importante. Tem muita gente. O Andrew D'Angelo, para falar um nome assim mais obscuro, que tem tudo a ver com o som que a gente faz e é maravilhoso também no sax alto. Faltou uma parte da pergunta, né? Faltou uma parte da pergunta, que qual que era a dica para... para quem está começando na música instrumental. Na música instrumental, aprender a cantar. Ganhei um aplauso. Gente, olha, tem aqui uma observação que veio no chat que tem a ver com uma pergunta aqui da plateia. Então, eu vou primeiro ler a observação do chat, que é o Fernando Fernandes, dizendo que é difícil para o baterista e para o baixista não ter uma música para levar e ter de tatear com zelo até chegar em não se sabe onde. Achei interessante. Aí a Sandra Lacerda, aqui da plateia, faz uma observação sobre os harmônicos que o baixo constrói em vários momentos. Achei incrível, especialmente no início da segunda música. Então, eu queria que vocês dois falassem um pouco sobre isso, porque, obviamente, que a gente conhece a função tradicional do baixo e da bateria num conjunto tradicional, né? Conjunto já é uma coisa. Mas, enfim, baixo e bateria aqui estão totalmente em outro mundo, né? Fazendo outra onda. Então, comentem, por favor. Eu acho que a gente adota deliberadamente uma postura de contestar essas funções tradicionais. Então, o que se espera de uma abordagem tradicional num conjunto tradicional
é algo que faz parte dos nossos recursos, está aqui. Eventualmente, a gente mobiliza isso. Na segunda música, aliás, a gente mobiliza isso de forma um tanto rarefeita, mas isso está pulsando dentro da gente. Embora isso não fique tão claro, mas a gente está pensando muito ritmicamente. E eu acho legal aquilo que está no comentário do chat, de ir tateando para chegar não sei aonde. E, de fato, é isso que acontece. A gente vai tateando para chegar em algum lugar que a gente não sabe onde é. E cada instante, aquilo que a gente toca é resultado do que aconteceu logo antes, mas também é o que vai determinar a sequência dos acontecimentos. Então, o comentário dele é bem preciso. Eu concordo com tudo que o Guilherme falou. Em primeiro lugar, eu acho que antes, vou dar um passo para trás, o contrabaixo e a bateria é a cozinha, né, como a gente fala aqui no Brasil. A gente é responsável pelo ritmo. Eu sou um pouco o elo entre as notas e os ritmos, né? Porque eu toco notas, mas eu também estou muito responsável. Só que no Música de Selvagem, para começar, a gente não tem um instrumento harmônico, né? Então, acho que o que ela falou das harmonias, como eu sou a nota mais grave, fisicamente mesmo, eu tenho esse poder aqui no grupo, que eu tenho a nota mais grave na minha mão, eu acabo, às vezes, determinando um pouco alguns caminhos. Mas é realmente muito isso. E às vezes parece hermético, e a gente tem consciência disso, né? Mas a gente, às vezes, a coisa está acontecendo no instante, né? A improvisação está acontecendo no instante. E, inclusive, o erro ele é muito bem-vindo. Não só a gente não tem medo dele, como a gente quer, às vezes, que ele apareça. Às vezes, ele surpreende e mostra uma outra direção. Então, a gente está realmente buscando um caminho, mas talvez a gente não vá a lugar nenhum mesmo, mas acho que não tem problema, né? Porque a vida é assim mesmo, às vezes, então não tem problema. E nesse sentido, a gente não tem essa hierarquia, assim, sabe? Eu acho como não tem o instrumento harmônico e também não tem a hierarquia do... O Cuca, ele às vezes é o baixo, o Amilcar é a bateria, eu sou o saxofone, no sentido mais clássico, assim, né? E essa é um pouco a nossa brincadeira, um pouco, né, no nosso som. Temos também agora o Rogério Costa fazendo uma pergunta para vocês. Vamos ver. Em que medida que a gente, enquanto improvisador, lida com essa aparente cisão entre corpo e mente, né? Que me parece que na improvisação as duas coisas estão muito integradas, né? Então, existe essa improvisação que é só corpo, ou existe essa improvisação que é só mente? Em que medida que a gente, enquanto... Voltou para o começo. Mas é isso. Qual é a medida, então, entre corpo e mente? Guilherme falou uma coisa que me deu vontade de ouvir o Rogério aqui, indo um pouco mais além nesse tema. E a gente percebe, enquanto vocês estão tocando, essa entrega física também para o que está acontecendo, né? Então, como é que se dá isso aí? Quer falar? Felipe, inclusive, pulou várias vezes aqui. Aí eu perguntei lá atrás, vem cá, quando ele está pulando, muda o som do saxofone? Ou ele está só fazendo o ritmo mesmo? Eu acho que o gestual é parte assim, central do que a gente faz. Muito do significado, ainda que seja um significado totalmente abstrato, da música que a gente faz, às vezes está no gesto que produz o som, mais do que no som, e sim no gesto e na intenção. E em relação à nossa própria interação, eu acho que o gesto é parte assim muito importante da forma como a gente se comunica. Um gesto mais largo ou coisas picotadas assim muito pequenas. Às vezes você nem está ouvindo com clareza o que alguém está tocando, mas você olha para o gestual e você se comunica pelo gestual. Então, essa pergunta do Rogério, assim, em que medida tem uma separação, ou uma cisão, né, como ele fala, entre corpo e mente,
Eu não sei se tem uma cisão ou se tem uma resposta objetiva para isso, porque eu acho que a gente, numa performance, num show ou numa única música, a gente passa por diversos momentos em que a gente está orientando alguma coisa que a gente faz de forma mais racional ou de forma mais selvagem, talvez. Mas onde que é o selvagem no corpo ou na mente? Porque eu achei que faltou um pedaço aí da história. Não, é isso mesmo. Não, assim, e a alma e a emoção, assim, porque onde que entra isso nessa pergunta dele, assim, está na mente ou está no corpo, assim? Porque para mim, um improviso só corpo é chatésimo, assim. Um improviso só mente também é, assim. E o improviso só corpo e mente também pode ser bem chato, assim, se não tiver uma emoção para ser expressa ali no negócio. Então, não sei se na pergunta a alma e a emoção entram na mente ou no corpo, mas para mim todos, tanto o corpo como a mente são secundários à alma e à emoção que a gente está tentando colocar para fora. Assim. Não sei, pelo menos é como eu vejo. Queria desafiar a pergunta do palestrante. Esse bate-papo mais cabeção que a gente já teve aqui depois do show. Também o Fernando daqui do chat pela internet está dizendo que é uma música sem um tema, com começo, meio e fim, sem tema, sem começo, sem meio nem fim definidos. Parece traduzir a complexidade de vivências na sociedade contemporânea, como você hoje falou, né, Cuca Tage, durante a entrevista. Muito cabeção tudo isso. Gente, pergunta também aqui do Paulo Roberto Oliveira sobre se tem CD, DVD à venda hoje aqui e partituras, por acaso. Se ele quiser comprar, a gente vende. De boa, né? Mas é uma Fala coisa para ele mandar o e-mail. Muita gente pede partituras aqui no programa, depois dos shows. E isso é muito interessante de se pensar, sabe? A gente nunca a gente dá, mas uma partitura, mas a gente tem partitura. A gente tem partitura. Todas as músicas que a gente já fez chegaram com a única que não escrito, é o Cérbero, né, que foi uma improvisação. Quando eu e o baterista saímos, foi uma improvisação total, 100%, assim. Nenhum combinado, nada. Legal.